E hoje nós vamos falar sobre café da manhã por biotipos e objetivos. Endomorfos, vem comigo. Endomorfos, vocês que geralmente lutam para manter uma pele mais seca, mais definida, que lutam para manter um corpo mais slim, comer um pouquinho mais, estufa, vacilou, engorda. Endomorfos, a sua primeira refeição, o seu café da manhã é muito estratégico. Por quê? Quando você acorda, a primeira coisa que você endomorfo devia fazer, o que, Mauricião? Cardio. Boa. Nota 10, Mauricião. Cardio endomorfo. Sabe por quê? Porque através do cardio, além de você queimar calorias, você já acelera o seu metabolismo, que é meia boca. Seu metabolismo não, sabe, mais ou menos. O cardio já ia dar uma acelerada no seu metabolismo, cortar a produção de cortisol que vem liberando durante a noite, preparar você para o dia. Saiu do cardio, qual é o café da manhã brabo para o endomorfo? Proteínas, porque as proteínas são termodinâmicas, elas ajudam a queimar gordura, porque as proteínas dão saciedade. Realizou-se um estudo onde pessoas tomavam café da manhã apenas com carboidratos, outros tomavam café da manhã com proteínas, isocalórico, o café da manhã, ou seja, esse cara aqui comia 300 calorias de carboidrato, esse cara aqui comia 300 calorias de proteínas. O que acontecia? Esse cara do carboidrato, quando era 11 horas da manhã, estava morrendo de fome. Esse cara aqui, meio-dia, fazia um prato tranquilo. Por quê? Porque as proteínas dão saciedade. Entendeu, endomorfo? Ovos pela manhã. Tem que rolar ovo para você, endomorfo. Cuidado com a gema. A gema é calórica. Eu costumo indicar para os endomorfos que mais clara, menos gema. Vamos bater 30 gramas de proteína na forma de ovos? Vamos. Utilize 3 gemas e o restante claras. Dê a gema para sua mãe fazer quindim. Mas não é você que vai comer o quindim. Não. Fonte de carboidrato para um endomorfo. Frutas. Baixo índice glicêmico, muita fibra, uma porção grande de fruta oferta pouco carboidrato, vai te dar saciedade e saúde, fitoquímicos, vitaminas e minerais. Frutas e ovos pela manhã, um café da manhã excelente para um endomorfo. Ectomorfos, você que luta todos os dias para construir massa muscular. Qual é o café da manhã correto para um ectomorfo? Primeira coisa, ectomorfos, precisamos baixar essa proteína. Você não pode ultrapassar o 1,6 vezes quilo corporal de proteína, porque ela mata a fome e reduz a quantidade dos outros macronutrientes que você precisa comer, carboidratos e gorduras. Então, 1,6 vezes quilo corporal de proteína. Segundo ponto, a sua dieta precisa estar baseada entre 20% e 40% de gordura. Os estudos dizem que essa é a quantidade boa de gordura para o indivíduo ectomorfo. Vamos fazer uma continha. Digamos que a tua dieta esteja em 3.500 calorias. 1,6 vezes quilo corporal, você com seus 70 quilos aproximadamente, 80 quilos, compreende 25% da sua dieta. Então, das 3.500 calorias, 25% é proteína. 20 a 40% é gordura. E os outros 55% serão de carboidratos. Essa é a distribuição que você deve realizar no seu café da manhã. 40 gramas de proteína no café da manhã já é mais do que o suficiente. Essas 40 gramas de proteína são 25% do seu café da manhã. 20 a 40%.
30% de gordura e o restante de carboidrato. Quais fontes de carboidrato eu acho melhor para um ectomorfo? Pão. Por quê, Mauricião? O pão tem densidade calórica. Pode ver que o Júlio, como bom ectomorfo, utiliza pão todos os dias pela manhã. Você pode usar o pão integral, você pode usar até o pão francês. Um pão que eu gosto muito, Mauricião, é o pão de milho. Os americanos ectomorfos, atletas grandes, fortes, gostam do pão de milho. Porque o pão branco, ele dá uma sensação de estufamento por causa do glúten. E o pão de milho não tem glúten. Então você não se sente tão estufado. O glúten é uma proteína que estufa. É complicado. Se você gosta do pão francês e se sente bem, ok. Se não, tenta o pão de milho. Perguntam sempre para mim, Renatão, um ectomorfo pode comer bastante aveia? Cuidado com a aveia tem muita fibra. 10% de fibra. Eu conheço alguns atletas que tiveram que tirar a aveia da sua dieta, como o Júlio, porque ele perdia muito do que ele comia no vaso sanitário. E isso não é interessante. Ele era conhecido como o pato. Muitas vezes a dieta de um mesomorfo não se encaixa bem para um ectomorfo. Por isso eu quis fazer esse vídeo para vocês, para dar essas dicas valiosas. Ectomorfo, você precisa absorver tudo que você come. E para absorver tudo que você come, tem que ficar atento às fibras. Senão você vai 4, 5 vezes ao banheiro todos os dias e você não dá tempo de absorver esses nutrientes e acaba não desenvolvendo. Come e não cresce. Pão, tapioca, banana, mel, excelentes fontes de carboidrato para um ectomorfo pela manhã, porque tem densidade de carboidrato nesses alimentos. Proteína. Os ovos pela manhã pode fazer com que você se sinta estufado. A minha dica para o ectomorfo, proteína pela manhã, whey protein, ó, levinho. Vai abrir espaço para os carboidratos e para as gorduras. E as fontes de gordura? As fontes de gordura pode ser o abacate, pode ser a gema de ovo, pode ser castanha, pode ser pasta de amendoim. O ectomorfo precisa de alimentos mais densos, num volume menor, para que ele tenha daqui 2 horas, 2 horas e meia, condições de realizar uma nova refeição. E o mesomorfo? O mesomorfo, como sempre, o ponto de equilíbrio. É o meio termo. Uma ótima fonte de carboidrato para o mesomorfo. Aveia. Tem carboidrato, fibra, proteína e um pouquinho de gordura. Uma distribuição muito adequada de macronutrientes. As frutas também, porque as frutas elas trazem saúde. Talvez o endomorfo utilize mais frutas como pera, maçã, kiwi, pêssego, morango, que tem uma quantidade menor de carboidrato. Talvez o mesomorfo consiga colocar manga, abacaxi, uva, banana, que tem um pouco mais de carboidrato. O mesomorfo precisa ver como é que está a condição de pele dele. Se ele quer secar, frutas e ovos. Carboidrato de baixo índice glicêmico, mais uma proteína de alto valor biológico e que dá saciedade. Ovo é uma das proteínas que mais dão saciedade. Legal? Agora, se você é um mesomorfo que precisa ganhar um pouco mais de volume, talvez a aveia, porque a aveia tem bastante carboidrato. Ela tem aproximadamente 55% de carboidrato na sua constituição. Mas o mesomorfo pode trabalhar com esse grupo de alimentos muito bem. Eu, mesomorfo, não me sinto bem com o pão francês. Eu percebo que é um alimento com uma densidade calórica muito grande, que mesmo comendo com o pão, que faz com que reduza o índice glicêmico, eu percebo que a minha pele não fica igual. Experiência própria de um mesomorfo. Prefiro aveia ou frutas. Claro, de vez em quando, aquele pãozinho francês pode rolar, mas no meu dia a dia, eu prefiro como carboidratos, aveia e frutas. Renatão, o mesomorfo pode fazer ingestão de gorduras? Pode, gordura da gema do ovo. 20 gramas de gordura, 4 gemas de ovos, para mim é o suficiente. Uso também de vez em quando umas castanhas, aí eu reduzo
a gema de ovo. Coloco 2 gemas de ovos e coloco algumas castanhas, uma gordura de ótima qualidade para o seu corpo.